Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 30 de junho, com José Faustino e Silvério Cunha, como é habitual. Aqui na DNFM temos diversos temas para tratar, mas vamos começar por um que tem marcado a atualidade das últimas horas: os protestos violentos em França, que assolaram particularmente os subúrbios de Paris, depois de um polícia matar a tiro um adolescente numa operação stop e ter mentido sobre as circunstâncias do caso. O incidente aconteceu depois de um polícia ter matado a tiro um adolescente durante uma operação stop, como aqui referi. A polícia explicou inicialmente que o agente disparou pelo facto do adolescente estar a conduzir o carro na sua direção, mas depois imagens publicadas nas redes sociais e autenticadas pela agência France Presse, permitiram perceber que essa não era bem a realidade dos factos. Os protestos em França habitualmente são violentos e Macron pondera instaurar o estado de emergência. Silvério Cunha, muito boa tarde, bem-vindo. É uma situação que podemos dizer não é não é nova, a violência dos protestos em França, mas estão de novo a acontecer devido a esta relação tumultuosa entre polícia e descendentes de imigrantes. Boa tarde. Bom, é claro que esta situação tem a ver com, digamos, é um daqueles episódios que faz, digamos, é um rastilho que faz acender uma fogueira que, evidentemente, está, digamos assim, em brasa permanentemente. O que é que se passa? O que se passa em França é um bocado isto. Vamos cá ver. O parquet, isto é, o Ministério Público francês, instaurou já um inquérito e vai certamente apurar os factos. O polícia ficou, digamos, detido provisoriamente, o que aliás é bom para ele também, mas acontece que, evidentemente, que a questão que se coloca depois é sempre a mesma. É o problema que se coloca, portanto, põe-se em vários níveis. Bom, eu vou começar pela questão, digamos assim, de base individual, para depois passar para a questão, para o problema sociológico e político, digamos assim. Individualmente falando, a questão que se coloca é esta: é um adolescente que não obedece ordens da polícia, depois a polícia vai atrás, ainda consegue detê-lo, depois ele de repente arranca e o polícia dispara sobre ele. Claro que acontece atingir pelas costas, ele morre. Claro, o polícia atirou, digamos assim, não, certamente não atirou para o alvo, não esteve a fazer pontaria a nada em particular e houve uma tragédia de facto. O rapaz, por sua vez, terá alguns, digamos, antecedentes de ordem, digamos, não direi criminal, mas pelo menos de delinquência, e portanto, evidentemente que temos aqui o típico caso da pessoa que tem alguma coisa para esconder e foge em frente, e temos tipicamente o caso do polícia que dispara e pergunta depois. Pronto. Porque é evidente, nós sabemos isso, hoje em dia há meios tecnológicos, até nas séries de televisão se vê isso, não é? Claro que é evidente que se o carro continuasse a fugir, através da rádio, a polícia iria interceptar o carro de uma forma ou de outra. Portanto, o problema que se coloca é saber se há legitimidade para disparar fora de perigo de vida, num caso destes. E essa é que é a questão aqui, que digamos assim, que se põe que se discute. Mas na verdade não é essa a questão que acaba por se discutir. Claro que o parquet portanto a Procuradoria obviamente vai estabelecer a verdade dos factos, naturalmente, até porque enfim, há abundantes provas, mas a questão não é bem essa. O problema que se põe é que depois há uma manifestação que houve até de 6.000 pessoas com a mãe dele, e que foi uma manifestação pacífica, que se desenrolou de forma muito pacífica. E que depois, mal acabou, começou a dar origem então a grandes manifestações em toda a França, onde realmente há uma raiva acumulada gigantesca e um vandalismo enorme, gigantesco, que destrói tudo e mais alguma coisa. E é evidente que é de reprovar. O que é que isto, a meu ver, demonstra? Demonstra duas coisas. Primeiro, demonstra que há, digamos, a polícia, em primeiro lugar, os polícias têm uma preparação muito especial e meios tecnológicos que lhes permitem, evidentemente, reagir bem às situações. Portanto, não será aceitável que se diga assim: a polícia atirou porque não havia outra alternativa, porque pensou que foi uma questão subjetiva. Um polícia, para ser bom polícia, por isso é que quiser ganhar bem, não pode dar-se ao luxo de ter instintos subjetivos. Tem que, pelo contrário, tem que ser um herói. É o que se exige dessas pessoas, como se exige de um piloto de avião, não é? Tem que ser um herói, isto é, tem que ter capacidade para perceber objetivamente num relance, digamos assim. Claro que isto também é exigir que um polícia seja o quê? Seja um 007, também não se pode exigir isso. Por outro lado,
A questão que se coloca depois, ao contrário... 007 dispara e pergunta depois. Pois, é que eles têm licença para matar, Tem licença para matar. E os polícias não têm licença para matar, os polícias de giro. Agora a questão que se coloca o problema que se coloca para mim depois este, é que evidentemente o que se passa é que tem havido em França há uma latente, digamos assim, repressão de certas minorias em França por parte da polícia. Latente porque assenta na desconfiança. É bom dizer que neste momento as minorias em França, ao contrário do que toda a gente diz, há que fala em 25%, etc. Não. A França tem 67 milhões de habitantes e tem 5,8 milhões de pessoas ascendentes de outros lugares. Portanto, 8%, 8,5% da população. Portanto, não é nada de por aí além. Agora, o problema que se põe é que tem havido sempre uma latente, digamos assim, antipatia e repressão. Porquê? Porque a polícia, de facto, digamos, na sociedade francesa parte-se de uma desconfiança. Eu dou um exemplo concreto que é muito conhecido e causa um grande escândalo, porque o próprio governo teve que se meter a nível ministerial no assunto. Há um grande pensador francês, muito conhecido e professor no Collège de France, que é uma espécie de nata da nata, que é Alain Badiou. Alain Badiou, que hoje tem 80 anos, veio à televisão e contou um facto que eu aborrecia muito. Alain Badiou é um homem que tem dinheiro e vive bem. E o que é que fez? Comprou ao filho um carro de topo de gama, para o filho, enfim, de 20 anos que anda a estudar, se divertir. E vive num bairro chique de Paris. Porque pode fazê-lo. Acontece que o filho é adotivo e é negro. O que aconteceu? O filho andava sistematicamente a ser mandado parar pela polícia sem razão. Gostava depois de tudo, livreto e tal, mandavam sair, inspecionava o automóvel. Porquê? Porque estava ali um negro com um carro topo de gama. O que mostra a partir de um preconceito gigantesco. Claro, como era filho de Alain Badiou, num dado momento chegou ao governo, e até foi o governo de Sarkozy. O governo de Sarkozy deu instruções à polícia que aquele carro, aquela matrícula, nunca seria parado. Porque parem aí com essa história com o filho do Alain Badiou. É uma pena que se não aplica o direito, que é geral e abstrato, e que se ia aplicar a todos aqueles que andam em carros desses e que não têm razões para ser mandados parar. Ou seja, há realmente uma espécie de ressentimento acumulado que depois se traduz numa coisa que é terrível. Nestas violências mútuas? Estas violências mútuas são terríveis por uma razão, porque de facto temos uma coisa que é esta. Há um ressentimento acumulado nas massas provoca uma raiva irracional. E essa raiva irracional, evidentemente, não respeita nada nem ninguém. E o que é que depois acontece? Depois acontece, temos do outro lado também as culpas todas dessa raiva irracional. Por exemplo, muitos polícias feridos, aparecem grupos organizados que, aliás, a meu ver, não estão bem estudados, devem ser bem estudados, e que aparecem, não é armados, mas com meias armas, com coquetéis Molotov, atiram agora com as coisas que ontem eu vi numa televisão francesa, que foi com foguete... que são foguetes, no fundo, foguetes de, como é que se chama? De fogo de artifício. Fogo de artifício. Claro que isso pode ser muito perigoso, como toda a gente sabe, e portanto há 180 polícias feridos, portanto tudo isso é inaceitável. Portanto, numa sociedade de consenso e democrática, isto não se pode admitir. Agora, o que se passa é o seguinte, é que tem que haver aqui um processo de civilização, de civilidade das pessoas, tem que haver. E tem que haver, isto tem que ser dos dois lados, com muita pedagogia, que naturalmente nas massas não pega, porque as pessoas têm logo tendência para ir para a brutalidade. Pronto, e isso é coisa que é terrível. E portanto, eu acho que, só para terminar, só para me dizer isso, acho que o Macron quer instaurar o estado de emergência, talvez faça bem. Ontem foram colocados 40 mil polícias nas ruas finalmente, e acho que é importante, porque é claro, não se admite aquele tipo de vandalismo, é inadmissível, é antidemocrático, é anti-civilização, é anti-tudo. Agora, é evidente também uma coisa, a polícia tem que ter muito cuidado nas instruções no treino que recebe. Pronto, e acontece que, mas uma coisa não justifica a outra. São aquelas coisas que deviam acontecer excepcionalmente e que não deviam cruzar-se, aqui. E que se cruzam de uma forma, a meu ver, artificial e que têm por trás coisas incríveis. Eu quero dizer uma coisa, atenção, para passar ao José Faustino. Só para dizer uma coisa, eu prometo calar-me em coisa a seguir. Só para dizer o seguinte, é que em França há realmente uma questão de fundo que é perigosa, que é o seguinte, quando os argelinos, com a imprensa da Argélia, que foram viver para a França, e curiosamente eram pró-franceses, foram muito maltratados por franceses. E ainda hoje há um episódio que está na história, que foi arquivado pelo de Gaulle, em que o prefeito da polícia, numa manifestação pacífica, matou, pensa-se que mais 100 argelinos, cujos corpos foram parar ao Sena, ao rio Sena, e nunca foram, nunca foram recolhidos.
E isto, por exemplo, calou fundo naquela comunidade que, paradoxalmente, era argelina, tinha fugido da Argélia da Frente de Libertação Nacional, porque apoiava a França. E isto, sabe uma coisa, provocou na Argélia, ainda hoje, nos argelinos de França, porque são os Sim, avós. são os desta ressentimentos gente. que ficam. Foi em 63 isto, em 64. E portanto acontece que isto tem uma história longa que nós só compreendendo bem. Agora, vou dizer uma coisa, não se admite o vandalismo e esta raiva acumulada que é irracional numa sociedade civilizada. José Faustino, os protestos em França são, costumamos dizer que são conhecidos por toda a sua violência, persistência, mas estas situações destes protestos violentos, depois destes casos que envolvem normalmente a polícia, têm sido repetidos e estes atingiram um grau de violência bastante grande porque não são só em Paris. Atingem também outras cidades, como por exemplo Marselha, onde até uma biblioteca foi incendiada. Com o devido respeito, vocês hoje estão um bocadinho faladores. Prometo calar-me o resto. Vamos lá ver se eu consigo. Agora estrago tudo o que disse. Ora, muito boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, França e os franceses são os franceses e França. É aquela gente, portanto, são os franceses. Em França, é preciso lembrar que, deixando politicamente correto, em França não há noite em que não ardam 1 ou 2 carros nos arredores de Paris. Todas as noites 1 ou ardem. 2? Há anos. Muito mais. Sim, nos mínimos. Podem estar distraídos, haver pouca gasolina, qualquer coisa. Não queimam carros nessa noite. Portanto, isto não é normal, como é evidente. Ora, isto criou-se. Como é que isto se criou? Eu não sei dizer, nem temos tempo para analisar uma coisa destas. Isso era um programa inteiro. Há a estupidez natural dos franceses, com o devido respeito, e alegadamente, não é? E depois há muita tolerância de certas coisas, há um exagero de outras, há radicalismo de outras, há os imigrantes, há essas coisas todas. Agora, uma coisa é certa e vamos ao caso concreto. Faustino, desculpe interromper-te. Há uma razão já apontada pelo presidente francês, muito recente, para todos estes problemas, que são os videojogos e também a má parentalidade. Vamos lá ver, o presidente francês, mesmo. Eu admito que seja uma pessoa... Tem razão no plano das famílias. Vamos lá ver, professor, mas o presidente francês tem dias. À segunda, terça e quinta trabalha bem. E depois do resto dos dias trabalha mal. Portanto, tem dias. Quer dizer, portanto, não... É francês. Portanto, temos que ser... Macron é um homem inteligente. Mas não tiro esse mérito. Mas, professor, as coisas têm dias. E com o devido respeito, não me interessa nada o que é que o presidente francês diz aqui neste caso. O que é facto é isto. Há um indivíduo, não sei se ele é preto, se ele é branco, se ele é azul, se é cigano, se não é cigano. Há um indivíduo francês que tem cadastro como um grande maleante, que fugiu uma operação stop, parou, depois andou, não sei o quê, e um polícia deu um tiro e matou. Este é o facto. Ora bem, o rapaz podia ser bom rapaz? Podia. Era maleante? Era. Andava na coisa? Andava. Porque é que andava solto? Não se sabe, é o velho costume. O polícia pode ter exagerado? Pode. Mas... a mim causa um certo espanto. Porquê? Então, um indivíduo cadastrado foge a uma operação stop, é baleado e morre por acidente. E o polícia é preso. Eu não me interessa discutir mais nada. Mas a polícia reconheceu a culpa e até pediu perdão. Não me interessa. Perdão, claro, é a maneira de reduzir a pena. É a maneira de reduzir a pena. Vamos lá ver. Qualquer polícia, exceto os franceses. Não sei se será condenado. Ouça, professor, qualquer polícia, exceto os franceses, para a próxima não há tiros, não há coisa nenhuma. Olha, vem o meliante. Operação stop. Não, faz favor, passe. Não, ouça, professor, as operações stop. Ouça lá uma coisa. Eu já vi os espanhóis, que são gente diferente. Os espanhóis sabem trabalhar em segurança. Os espanhóis, como é que eles fazem as operações stop? Aquilo é muito simples. Têm umas barras com umas lagartas, a criatura não para, eles levantam a alavanca, bum! Levantam-se umas facas por os 4 pneus todos, aquilo ninguém passa. Mas todos, aquilo é uma coisa... E se calhar se for pneus blindados, se calhar há tiro, não sei. E os espanhóis nisso não brincam em serviço. Eu já vi em Espanha, ao vivo, em Madrid... vigilância de manifestações perfeitamente pacíficas e que aquilo mete medo. Atenção. Os espanhóis não brincam em serviço. De maneira que eu não tenho muito mais para dizer. Quer dizer, se fosse polícia, numas circunstâncias destas, ou mudava
mudava de profissão para jardineiro, para guarda noturna, guarda noturna é perigoso, em França era muito perigoso, mas para uma coisa qualquer assim diferente, agora a polícia não. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, isto é uma inversão da nossa civilização. Quer dizer, há um indivíduo que alegadamente é suspeito de uma certa coisa, tem cadastro, tem tudo isso, e em benefício da dúvida perante a polícia. Isto não pode existir. Eu não digo que o polícia não seja culpado, não digo que ele não venha a ser condenado, julgado e condenado, não digo nada disso. Agora, prender o polícia, eu acho que... Ouça, a civilização, mas isso a gente já sabe, eu já tenho dito aqui várias vezes, não vamos por bom caminho. Mas pronto, não tenho mais nada a dizer. Não tenho mais nada a dizer. Então o polícia não pode estar em prisão preventiva ou com uma pulseira ou qualquer coisa, ou apresentar-se, ir à esquadra, vai para a polícia, pode ir lá todos os dias trabalhar. Não, ou não faz operações stop, preso. Não. Isso é uma desautorização total da autoridade. Peço desculpa, mas não vamos a bom porto No neste segundo tema caminho. do programa de hoje, na revista da semana, falamos sobre a reunião, sobre o Fórum do Banco Central Europeu que aconteceu aqui em Portugal e sobre divergências que permanecem entre o BCE e os governos da zona euro. O ciclo de subida de juros é para continuar. Os governantes, incluindo, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, aqui em Portugal, mas também o líder do PSD, António Montenegro, criticam as medidas defendidas pelo Banco Central Europeu. Para já, os números de inflação mais recentes indicam que países como Portugal ou a Espanha têm taxas de inflação mais baixas, com a Espanha no 1,9% e Portugal em 3,4%, mas a descer. Mas no caso da Alemanha, os preços continuaram a subir no último mês. Silvério Cunha. Bem, eu não sou economista e, portanto, não vou discutir a questão, até porque ouvi ontem economistas com opiniões diferentes e respeito-as todas, porque sou ignorante da matéria. Mas eu acho que há uma coisa que ficou, aliás, vi por acaso um economista fazer uma distinção que me pareceu oportuna e enfim, é um professor suspeito. Ele que foi o professor António Nogueira Leite. Ele fez uma distinção que me parece que é clara, independentemente de quaisquer outros considerandos. Primeiro, é claro, em primeiro lugar, há uma coisa que eu acho que aqui em Portugal se discute muito, como se Portugal fosse o centro das atenções. A senhora Christine Lagarde não falou para Portugal, falou para a Europa em geral. Portanto, fez um discurso como Presidente do BCE, falando para a Europa em geral. Não falou do caso português em particular, nem estava a referir-se aos portugueses em particular. Portanto, é bom que isso fique claro. Estava a referir-se aos europeus da zona euro e, portanto, as palavras dela têm que ser enquadradas nesse limite. Bom, depois há economistas que dizem que estas questões não têm nada a ver as razões da inflação, porque é que é assim, porque é que é assado, porque é que, digamos, quais são as razões. Há quem discuta muita coisa. Já vi publicados, inclusivamente, agora estudos que dizem, digamos, o contrário do que, em termos técnicos, também a senhora Christine Lagarde disse. Diga-se de passagem, ela é uma política, não é uma técnica propriamente dita. A vice-diretora do FMI, por acaso, fez declarações nesse mesmo encontro, em que disse o contrário, da senhora Christine Lagarde. Portanto, como se entre os economistas há também, ou entre aqueles que manejam a política económica, há também há várias teses diferentes sobre as questões. Mas o que, professor? Sim, Para travar a inflação não tem que só aumentar juros. Mas há algum banco que não faça isso? Algum banco central? Há polémica entre os economistas. Bem, pode haver, a receita que o que eu ouvi dizer foi que a Christine Lagarde usou, digamos, a receita clássica. Não é preciso ser especialista. Não, é a receita clássica. Agora, a Reserva Federal, seja como for, todos os chineses, mas eu não vou agora discutir a questão, porque, como digo, vi, por exemplo, sei lá, não é por acaso que no FMI há quem tenha opiniões diferentes. Está bem, mas o FMI não é um banco central. Não é um banco central. Tem que baixar a inflação. Mas tem grandes especialistas da matéria. Certo. Bom, portanto, estudos da matéria. Agora, eu não vou discutir isso, porque, como digo, vejo que há hipóteses diferentes. Agora, uma coisa é certa. Uma que é a favor da Christine Lagarde, diga-se passagem. Ela não falava para o caso português e, portanto, quem falou muito das questões portuguesas, como se ela estivesse a falar de Portugal, estava equivocado. Ela estava a falar da zona euro em geral. Claro. E, portanto, como está a falar da zona em geral, não se pode tirar dali nada de particular. Agora, o que se passa aqui é outra coisa, a meu ver, e isso sim eu acho que é verdade, é que Christine Lagarde falou em termos que ultrapassam os chamados ciclos políticos. E, portanto, a questão agora é uma questão de ordem política e de percepção política. Ela falou em círculos, falou fora dos chamados ciclos eleitorais. Portanto, ela disse que a inflação iria descer com estas políticas em 2025, mas os ciclos eleitorais são em 2024. E, portanto, acontece que vão ocorrer eleições importantes em 2024 e, portanto, acontece que, naturalmente, os políticos não estão interessados nisso.
é o grande problema que há, que é uma discussão que se faz muito, aliás, na ciência política, que é porque é que os políticos seguem mais facilmente os ciclos eleitorais do que as questões de fundo. Isso explica, aliás, a razão por nos países não há discussões de fundo, porque os políticos pensam sempre a prazos de 4 anos. Não há político nenhum que apresente um plano para daqui a 20 anos, porque sabe que daqui a 20 anos provavelmente ele não estará no poder. Só com muita sorte ou só por mero acaso até por razões até de vida, não é? O problema deles não é a inflação, são os votos. Pois, e portanto acontece que é o grande problema, um problema político, ou seja, o problema que se coloca é como é que se vai efetivamente, digamos, traduzir em termos políticos a mensagem económica de Christine Lagarde. O que ela disse foi uma coisa muito realista, foi opções muito realistas, pronto, muito realistas, discutíveis, dizem alguns economistas, mas outros dizem que não, é muito realista. Agora, o que eu achei curioso foi que os políticos em geral, nomeadamente, aliás, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o líder do principal partido da oposição, vieram criticar, porque no fundo eles vêm criticar a oportunidade política disto. E, portanto, a contradição é esta. Então, os cidadãos que votam, isto levanta um problema muito interessante e que calmo já, que é, então os cidadãos votam não sabendo, não tendo consciência da realidade, votam com o estômago? É a questão que se coloca é essa. Os cidadãos votam com o estômago? Então, se os cidadãos votam com o estômago, eu devo dizer uma coisa, então isso não é democracia nenhuma. Se os cidadãos racionalizarem as questões, saberão conter-se. E eu respondo, nas cidades de hoje ninguém sabe conter. Aliás, como diz um economista ilustre francês, digamos assim, o mundo é finito, mas o desejo é infinito. E, portanto, acontece que a coisa não dá. Por isso, a mim parece-me que a questão aqui em Portugal é por simplesmente isto que se põe assim, que é, ela falou em geral, foi objetiva nos seus termos, naquilo que ela pensa que, em termos de datas, é aquilo que deve acontecer, e os políticos, em geral, acharam que isso contraria os ciclos eleitorais e políticos que lhes interessam e, portanto, querem que o Banco Central Europeu não adote aquelas medidas e vá protelando a adoção dessas medidas. Se isso é bom ou é mau, eu acho que, se elas forem necessárias, é mau. E, portanto, houve quem dissesse, não, Christine Lagarde disse a verdade, e, portanto, a verdade é assim, é como é, e as pessoas teriam que, então, autoconsciencializar-se. Então, isso implicaria que os partidos todos tivessem capacidade para dizer assim, bom, perante esta situação, as pessoas têm que perceber que há coisas que são objetivas e que obedecem a este tipo de regras. Claro que, como a economia também não é uma ciência certa, acontece que, evidentemente, nós estamos perante um problema que é, então, as alternativas, e as pessoas pensam em alternativas que são contra isso tudo. Eu terminaria dizendo uma coisa que deixa de ser um bocado ridícula não, por acaso não é ridícula, é infeliz. Quando Macron fez aquela coisa das reformas, ele, num dado momento, houve uma coisa que ele fez uma pergunta aos partidos da oposição, curiosamente, quer à Frente Nacional, quer à França Insubmissa, que é, ele disse assim, é que os vossos cálculos incluem uma coisa, incluem 10 mil milhões de dívida que o Estado francês teria que se comprometer. E eu não quero comprometer no mercado 10 mil milhões de dívida para pagar todos os anos a segurança social. Claro que são cálculos dele. Claro que houve gente de um lado e do outro, curiosamente, dos dois lados, que vai dizer, não, os cálculos são mal feitos, não é assim, tem que fazer outra coisa qualquer, pensar de outra maneira qualquer, para aqui e para lá. Claro! Isso é evidente. Agora, a questão é esta. O que é que leva os políticos a não quererem sentar-se à mesa e dizer assim, vamos dizer que os cálculos rigorosos e oferecer aqui uma alternativa. E é isto que acontece no nosso país. Os 3 políticos falaram, curiosamente, os mais importantes, acabaram por ter a mesma posição por razões de oportunidade. E termino com isto. José Faustino, há também aqui um aspecto que revela diferenças entre os países da zona euro, que tantas vezes se falou. Neste caso, as taxas de inflação bastante mais elevadas no centro e no leste e a sul bastante mais baixas. Pois, isso é uma coisa mais fina, mas eu começaria por Marcelo Costa e Montenegro, estão de acordo. Eu não sei se vocês se lembram, havia uma série na televisão que era Os Marretas, e havia 2 tipos lá em cima, que a gente chama dos marretas, estavam sempre de acordo a dizer mal da coisa, não é? E aqui temos 3 marretas, o Costa, o Montenegro e o Marcelo. Pronto, é por isso é que a gente estamos assim. O problema é que a senhora Lagarde tem razão. A senhora Lagarde é uma técnica, eu não sou especialista em economia. Já vai dizer que não é. Tem. Não, ela é técnica e sabe o que é que está a fazer e tem razão. E até, aliás, andou atrasada, foi muito simpática, porque a Reserva Federal Americana andou mais adiantada a subir as taxas de juros. O problema é que neste Portugal dos pequeninos pensa-se que a taxa
do Banco Central que tem a ver com as prestações das compras das casas. Não, isso é uma coisa mínima. O problema é a economia, o problema é o mercado, o problema é tudo, não é? Portanto, o problema é a inflação. Ora, é bom dizer às pessoas, e deixem lá de mentir às pessoas, o problema da inflação não foi a guerra na Ucrânia. A inflação começa com o excesso de dinheiro que os Estados deram às pessoas por causa da pandemia. Aí é que começa a inflação. E como é que ela começa? As pessoas tendo mais dinheiro, isto, pessoas, não é preciso ser especialista, não é? O senhor sabe isto também ou melhor que eu. As pessoas tendo dinheiro compraram coisas. Aliás, os juros dos depósitos também são fracos. Não dá para aferrolhar, as pessoas já têm mais saúde. Com o dinheiro que receberam, os americanos pagaram 2 ou 3 mil euros a cada americano. Com todo esse excesso de dinheiro, foram comprar coisas. E ao comprar coisas, a procura aumentou. A oferta subiu o valor. Quem vende subiu o valor das coisas. Tem muita procura. É a lei do mercado. Portanto, só há uma maneira, há várias maneiras de fazer reduzir isso. Acabar com o mercado. Não. Isso já tentaram vários, não se deram bem, sabe? Pois não, Os próprios comunistas chineses descobriram que o milagre deles, a última salvação do comunismo, está no mercado capitalista e liberal. Só que eles não são liberais. Vai dar barraca. Pois vai. Pronto, mas por enquanto, pronto. Mas isso é o senhor é que tem que estudar isso lá na universidade e isso agora não são contas aqui deste rosário. Sim, claro. Muito bem. Ora bem, o que é que acontece? O que ela disse foi, e o professor Silvério Cunha pôs o dedo na ferida, deixem lá os ciclos eleitorais, tenham alguma moderação em despejar dinheiro para cima das pessoas. Porque o que tem que acontecer, e aqui os marretas, como eu lhes chamei, com muita simpatia... Então, neste caso, José Fogem, não faz sentido a opção agora que o Governo tem de reduzir as taxas de retenção, por exemplo? De IRS. Não, isso como faz sentido baixar as taxas, baixar os impostos, porque isso é dinheiro que entra para o Estado. O grande beneficiário da especulação é o Estado. O Costa está cheio de dinheiro, os cofres do Estado estão a abarrotar de dinheiro. Portanto, as medidas corretas é baixar os impostos, é a primeira grande medida. Dir-me-ão assim, mas isso não será contraditório com o que estás a dizer? É. Mas não é tanto como subir sem qualquer sentido os salários. O grande problema dos salários em Portugal, e não se vai resolver enquanto não houver o caso benemérito do aumento do salário mínimo. Eu ando a dizer aqui há anos, e peço desculpa de repetir, o problema disto é o aumento administrativo do salário mínimo. Os salários não aumentam por decreto-lei. Os salários aumentam quando houver investimento na economia, quando houver criação de postos de trabalho, criação de riqueza, aumento da produtividade, e aí os salários aumentam automaticamente. Mas aqui a luta é contra a inflação, porque a não é? procura é mais Aqui que a neste oferta. caso. Há muita gente a querer funcionários, os funcionários são poucos, e então têm que lhe pagar bem. Esse é o ponto. Diz-me, Matias, desculpa lá. Sim, aqui o aspecto também é o da inflação. É o da inflação apenas. Quer dizer, se o Estado, vamos teoricamente, eu sei que isto não é bonito dizer, e se calhar muita gente dizer, lá está aquele a falar com qualquer coisa, ou pica-lhe a sala na barriga, ou qualquer coisa. Provavelmente picará, mas não sei. O problema é que, se tu agora deres dinheiro às pessoas, o Estado agora passa cheques às pessoas, o tal sistema que aqui temos falado, o método de helicóptero, que é dar dinheiro às pessoas vão fazer compras, portanto, a procura aumenta. Quer dizer, se a gente chega ao supermercado, toda a gente a comprar batatas, e a comprar alfaces, e a comprar não sei o quê, é natural que, apesar de todas as medidas que se tomaram a montante, que os preços aumentem, porque a procura é muita, senão aquilo esgota-se. É o mercado a funcionar. Portanto, não vamos ter ilusões nenhumas. A senhora Lagarde tem toda a razão. Não pode haver injeções de dinheiro na sociedade e tem que aumentar os juros. Porquê? Para encarecer o dinheiro, para que eu não vá ao banco buscar dinheiro para ir fazer despesas. Portanto, o juro tem que ser mais alto, que é a referência em tudo. E quem diz eu, diz as empresas. Tudo isso. Claro que isso em Portugal, o pior disto tudo é que o juro mais alto prejudica o investimento, que precisamos dele como pão para a boca. E por isso é que o Dr. Costa, em vez de estar preocupado com este tipo de coisas, mais os outros marretas, deviam estar preocupados em arranjar dinheiro agora do PPR, lá que é aquela coisa... PRR, e arranjar dinheiro para investimento, para criar postos de trabalho, criar riqueza, aumentar a produtividade. Não, andamos ao contrário.
Portanto, a senhora Lagarde tem toda a razão. E depois, só para finalizar, a senhora Lagarde, e eu volto a repetir isso, é técnica. Portanto, isso não é isso que deve ser, porque ela é a diretora do Banco Europeu. Os outros são políticos. Este é que é o ponto. Portanto, ela diz aquilo que tecnicamente está correto. E tem razão. Não é preciso ser um grande especialista em economia. Agora, atenção, valha-nos Deus, uma pessoa que está mal, a pobreza, as condições de habitação, tudo isso tudo existe e tem que ser auxiliado, com certeza que sim, mas não é esse o ponto não é esse. A senhora Lagarde fala na generalização da operação helicóptero. Da zona euro. E claro, é uma vergonha, por exemplo, dou-vos um exemplo, o problema da habitação que vive em Portugal é porquê? É por causa do alojamento local, é por causa dos senhorios, é por causa disto, é por causa daquilo. É por mais políticas. São anos de mais políticas. São 10 anos de mais políticas. Começaram em Passos Coelho. Eu sou muito apologista das políticas de Passos Coelho. Mas aqui sou crítico com o alojamento local. Não sou contra o alojamento local, bem entendido. Mas as coisas encontraram de outra forma. Mas é aí que começa o problema. Indiretamente começou o bem e o mal. Portanto, o governo de Passos Coelho fez o bem e o mal. Foi criar o alojamento local, mas também teve a lei daquela senhora do CDS, a Lei Cristas, a Lei Cristas, que resolveu muita parte do arrendamento e que permitiu a restauração urbana e o reordenamento urbano e tudo a recuperação. Agora, esses problemas são problemas que têm que ser resolvidos com pinças e pontualmente. Portanto, o que a senhora Lagarde disse é que não é tirar dinheiro à maluca para cima do coisa. Como se fala de aumentar por decreto-lei os marretas todos. O Costa, o Montenegro e o Marcelo. Defendem todos o mesmo. Aumentar os salários por decreto-lei. Não vão lá. É mau. Mesmo para aqueles que... Temos de avançar na nossa agenda. Mesmo para aqueles que beneficiam desses aumentos... Sim. A vida vai escorrer mal no futuro. Temos de avançar para... Já ultrapassamos metade do nosso programa. Está armado. Temos outros assuntos para tratar e de forma mais breve. Ora, hoje é dia 30, ontem foi dia 29, dia da cidade, o dia em que muitas vezes são homenageadas diversas personalidades da cidade. Desta vez foram atribuídas medalhas a Ana Paula Amendoeira, Fernanda Ramos, Maria de São Ramos e Marcelino Bravo. Ana Paula Amendoeira, diretora regional de Cultura. Fernanda Ramos, que também foi vereadora e presidente da Fundação Alentejo. Maria de São Ramos, administradora da Fundação Eugénio de Almeida, que este ano celebra o 60º aniversário. E o pintor e professor Marcelino Bravo Silvério Cunha. Nada tenho a digamos, a objetar. Acho, de facto, as cidades têm digamos assim, esse costume, já é antigo, de homenagear com medalha de ouro, entregar as chaves da cidade, enfim, são formas simbólicas de homenagear pessoas que, de uma forma ou de outra, adquiriram importância para a cidade. E neste caso a medalha de ouro tem essa finalidade. Portanto, se estas 4 personalidades são pessoas conhecidas, de facto, cada uma no seu ramo, enfim, foram homenageadas com medalha de mérito municipal classe ouro e eu, portanto, nada tenho a objetar. Conheço, digamos, de nome, enfim, formalmente algumas pessoas aqui, de resto é o que eu conheço, digamos, de nome de que eu se falar, mas nada tenho a objetar, porque são pessoas que de facto têm feito atividades no âmbito, digamos, das suas áreas, para que se valorize o património eiborense, material e imaterial, e portanto acho que está correto. José Faustino, esta é uma das formas de reconhecer a intervenção de personalidades da própria cidade, neste caso a 4 personalidades com a classe ouro. Vamos lá ver, Évora, felizmente, é uma cidade rica em pessoas válidas, não é? E eu sou suspeito porque destes 4 homenageados conheço pessoalmente e até tenho alguma amizade, neste caso com as homenageadas, porque o senhor Marcelino é o único que eu não conheço, o professor Marcelino é o único que eu não conheço. Quer dizer, conheço de vista, mas talvez bom dia, boa tarde. Todas as outras pessoas portanto, conheço, são das minhas relações pessoais e, como digo, até de alguma amizade. Portanto, é difícil falar sobre pessoas que nós consideramos e que de facto têm obra feita, não há dúvida absolutamente nenhuma, mas era mesmo isso que eu estava a dizer, Évora. Tem tanta gente válida, tanta coisa, que de facto até é difícil para a Câmara escolher quem é que tem que homenagear. É uma tarefa que não é fácil e pronto, e todos os eiborenses de facto se devem sentir
homenageados nessas pessoas que vão sendo homenageadas, porque também não podem ser todos, não é? Portanto, e há coisas, e as coisas valem o que valem, e pronto. Parabéns a elas e a eles, ao professor Marcelino e à doutora Maria do Céu Ramos, à Fernanda Ramos, à doutora Ana Paula Amendoeira, a toda essa gente, os meus parabéns. Portanto, sim senhores, as medalhas também entregues. Subscrevo essa condecoração e esse reconhecimento. Tem mérito para isso, é merecido. Portanto, outros seguirão, enfim, cada um tem o seu tempo e todas essas coisas. E outros haverá que nunca têm direito a isso, mas, enfim, que também fazem o que podem pela nossa cidade, num sítios são mais valorizados que noutros lados, mas, enfim, isso é vida e é assim. Eu aproveito aqui para falar no Dia da Cidade e para falar na feira, porque a feira continua com um formato que eu gosto muito, assim, arrumadinha, pequenina, com espaços. A coisa não está má, portanto, quero aqui também dizer esse apontamento, que me parece a mim, esse é o primeiro aspecto, que continuamos no bom caminho. Claro, dentro do espaço que estamos a ocupar, com a feira pode sempre melhorar. Eu acho que se tem dado passos curtos, mas positivos. E não me oponho a isso e acho que esse é o caminho a seguir. O segundo aspecto é que tirem da ideia aqueles que ainda soube. Eu andei lá para a feira no tempo da montagem, não é? Na altura da montagem. Sim, porque eu sou operário, não é? Somos todos operários, não é, Matias? A gente também contribui para fazer a feira. E eu, pelo menos, dou uma ajudinha e lá andei e ouvi às vezes certos comentários de pessoas com mais ou menos responsabilidade, e é para dizer isto: tiram o cavalo da chuva, porque a solução da feira não é tirar dali a feira. A feira ali é que tem que ser feita e é ali que ela tem que continuar. A feira de São João tem que ser feita no Recio de São Brás. O Recio de São Brás pode ter outras valências, deve tê-las. Também penso que nesse aspecto as coisas não estão mal encaminhadas, mas vamos tirar o cavalinho da chuva e tirar da nossa cabeça que tem que haver um campo para feiras. Isso não é esse o caminho. A feira tem que continuar ali. E a prova está que continua a ter muita afluência. Portanto, é um produto extraordinário que se vende muito bem. Está cheia de gente. Portanto, muito bem. Portanto, os parabéns à Câmara por a organização da feira e os parabéns às homenageadas e homenageado no dia da nossa cidade com a medalha de ouro. Desta referência também à Feira de São João, partimos para uma notícia recente sobre os incentivos para reduzir as listas de espera nos hospitais, que custaram 126 milhões de euros, neste caso para cirurgia e para consultas. As contas foram agora feitas. Este programa foi prorrogado até 2024. Silvério Cunha, o Estado continua a criar programas especiais para algo que deveria funcionar de forma regular e normal? Pois, esse é sempre o problema. Claro que eu acho bem que, obviamente, o Estado paga mais a pessoas que fazem horas extraordinárias e trabalham fora de horas, e, portanto, para reduzir o tempo de esperas, acho que são medidas importantes para recompensar essas pessoas, nomeadamente, para obter certos efeitos. Mas a verdade é esta, é que estes programas excepcionais de incentivos dizem respeito a questões que são estruturais. Portanto, o que acontece? São, no fundo, incentivos conjunturais para questões estruturais e que devem ser resolvidas no plano estrutural. De modo que, não sei o que é que o Governo está a pensar fazer a esse nível, mas tem que pensar fazer qualquer coisa de mais importante a esse nível. Quer rever muita coisa, tem que sentar à mesa com as ordens profissionais, tem que sentar à mesa com os especialistas da matéria. Acho que faz falta também, há uma falta que eu acho que é importante, que é, no fundo, tem que se fazer estudos fortes no âmbito da economia da saúde, portanto tem que haver uma política pública, digamos, bem distribuída para todo o país, em função das necessidades, naturalmente, e por isso é sempre preferível uma política estrutural que contemple estes problemas que são estruturais, a medidas pontuais, conjunturais e cirúrgicas. Acontece que, claro, na falta delas, evidentemente, prefiro alguma coisa a nada. Porque não sou, digamos, derrotista, nem sou daquelas pessoas, digamos, nihilistas que dizem que se não há, então não quero saber.
O problema não é esse, o problema é faz o que se pode, naturalmente, mas é que tem que se encarar sempre o futuro e pensar, digamos, em termos estruturais, as questões fundamentais de um país, como é o caso da saúde, entre outros campos. Portanto, é isto que se passa. A minha crítica é somente essa, e, portanto, enquanto não vir políticas estruturais, para mim, pronto, ficarei sempre com, digamos, um amargo de boca e achando sempre que é pouco. Será que este programa será prorrogado para lá de 2024 novamente, José Faustino? Não, eu não sei. O professor Gilberto Cunha pôs o dedo na ferida. Portanto, o problema é estrutural e não conjuntural. Portanto, esse é o grande problema deste governo. Não tem medidas, não tem as coisas. Eu digo só isto de uma forma muito simples. Isto não vai lá de maneira nenhuma. E eu, como cidadão, ando muito preocupado, e toda a gente deve andar muito preocupada. Eu não sou especialista em saúde, mas há uma coisa que eu sei dizer. Como utente, como pessoa que observo e ouço o que as pessoas dizem, porque eu ando na vida, falo com as pessoas, eu conheço as pessoas, os mais altos na sociedade, os mais baixos, tudo isso. E há uma coisa que eu digo, no tempo da Troika e de Passos Coelho, que eles não gostam de ouvir dizer, havia menos dinheiro, havia menos médicos, havia tudo menos. E funcionava melhor que agora. Agora há mais médicos, mais enfermeiros, mais dinheiro, funciona mal. Porquê? Porque não sabem gerir. Este é o ponto. Não sabem gerir. A ideologia deste governo e aquilo em que se baseia, uma ideologia de esquerda, comunista quase, alegadamente, não funciona. Mas não funciona aqui, nem funciona em lado nenhum. E, portanto, só uma democracia liberal, só um sistema em que o mercado funciona sem preconceitos, se é público, se é privado. Não esquecendo. Se é social. Se é social. Não, social são todos, não é? No sentido de cooperativo. Não, professor, o cooperativo é privado. Vamos lá ver. O cooperativo é privado. Criámos aqui uma figura semi-pública. Não, desculpe lá, é privado. Não. É privado, é privado. Não. É privado. Isso. Para mim não é. Eu sei lá, eu sou presidente de um conselho de administração de uma cooperativa há muitos anos. É privado. O Estado aqui não tem nada, nunca mas deu nada. Mas a ideia é outra. Está bem, eu sei qual é a ideia. Eu percebo isso e respeito o que está a dizer e sei e compreendo o que está a dizer, mas é privado. Mas o social, metemos aquilo que o senhor quiser, o social, o privado, o público e o outro que falta aqui. IPSS, tudo o que a gente quiser. E isso é que tem que se juntar e funcionar, como até já funcionou, podendo funcionar melhor, para servir toda a gente. Quer dizer, é uma coisa estapafúrdia, em pleno século XXI, onde as ideologias comunistas morreram, que já ninguém acredita nisso, tiveram que arranjar outras causas. A China teve que ir buscar o liberalismo e o capitalismo, etc, etc, etc. Continuamos a teimar no mesmo. O estatal é bom, o público é bom, o privado é mau. E dá dinheiro ao privado. E o dinheiro... Esse é um tipo de conversa que não adianta absolutamente nada. Zero. O que é preciso é organizar os hospitais e os serviços de saúde numa forma estrutural, né, de todo o país, para elas funcionarem e darem assistência às pessoas. Depois, os privados têm o seu papel, os sociais o seu papel, os públicos... Não é essa a discussão, aí não é o ponto de partida. E é essa estrutura que tem que ser feita. Repare-se neste pormenor e com isto me calo. Neste momento, já há quem brinque com isto, mas afinal quem é que é o Ministro da Saúde? Porque criaram para ali uma coisa... Há uma Direção-Geral de Saúde que devia estar abaixo do Ministro que manda nos serviços de saúde. Agora há um serviço que é o Serviço Nacional de Saúde, que tem um diretor-geral que sem estatutos, sem um CEO, está a ver, são contra os privados, mas depois vamos buscar nomes dos privados. Ora, no público não há CEOs. No público há ministros. É um diretor executivo. Pronto, quer dizer, mas não fizeram estatutos, não há um instituto organizado, não há nada. Quer dizer, não se sabe quem é o ministro e quem não é o ministro. Ou seja, uma bagunça, uma confusão tremenda. E o dinheiro gasta-se, os recursos gastam-se, os prémios pagam-se ou não, os profissionais andam descontentes, os doentes cada vez estão mais doentes e não se fazem as coisas e a lista de espera aumentam e está tudo estragado. Voltamos ao ponto em que as pessoas têm que ir de madrugada para as filas de espera. É uma desgraça total, é uma ruína. Um definhar completo do sistema de saúde. Portanto, da saúde. Resumindo, medidas conjunturais para questões estruturais não funcionam. Da saúde, voltamos a um tema internacional, quase como começámos o nosso programa. E aqui dos nossos vizinhos da Extremadura espanhola, bem perto, onde o PP e o Vox alcançaram um acordo que garante aos populares a presidência do governo regional, apesar do Partido Socialista Operário Espanhol ter sido o mais votado nas eleições.
Maria Guardiola será a presidente do Governo Regional da Extremadura, isto depois de ter dito inicialmente que não iria ter o Vox no Executivo, mas acabou por ceder e entregar a Secretaria da Gestão de Florestas e do Mundo Rural ao partido da Abascal. Isto aconteceu, já agora que se diga, uma semana depois desse desentendimento entre Vox e PP ter feito com que a Assembleia Regional da Extremadura continuasse na mão dos socialistas. Ou seja, é uma democracia que tem liderança parlamentar dos socialistas, mas o governo da direita do PP, que regressa à Extremadura. Professor Silvério Cunha, serve este exemplo da Extremadura de laboratório para algo que queremos entender? Bem, as eleições locais e regionais em Espanha são como as eleições locais em Portugal, nunca são significativas digamos assim, em termos de papel químico que vai acontecer a nível nacional. Portanto, porque a nível nacional há os partidos regionais e há enfim, toda essa diferenciação que se manifesta de uma forma ou de outra. O PP tem subido, no entanto, bastante. É indiscutível que teve uma vantagem, que é esta, teve uma vantagem e tem tido uma estratégia. A vantagem foi que os cidadãos desapareceram completamente, eclipsaram-se ao ponto de não terem sequer um eleito agora nas eleições regionais e locais. Portanto, não houve um eleito e os líderes originários dos cidadãos demitiram-se todos e, portanto, esse partido pode dizer-se que, assim como apareceu com uma grande estrela acabou, e com muitos deputados, acabou por desaparecer. E isso beneficiou, a meu ver, o PP. Em segundo lugar, o PP tem feito uma política também muito estratégica e às vezes até incoerente. Eu dou um exemplo, que é um exemplo para mim até algo cómico, não é? Quando Mariano Rajoy teve aquela cena do independentismo catalão, daquele pseudo-referendo que os independentistas quiseram criar, houve um senhor, o Carlos Puigdemont, que fugiu, que foi objeto de mandato de extradição europeu, que foi protegido na Flandres pelo poder regional da Flandres, Flamengo, que o protegeu muito. Depois foi à Dinamarca, lá conseguiu impedir que houvesse uma execução da sua extradição, etc, etc. Mas Puigdemont é de um partido da direita espanhola, da direita catalã. E agora fez uma coligação com o PP. Isto é uma coisa que para mim é muito interessante por uma razão, porque o PP, que andou à caça dele, literalmente, em termos policiais, acabou agora por fazer uma coligação para Barcelona com o partido de Carlos Puigdemont, que mas obviamente... já tinha feito com o PSOE para governar Sem dúvida, são aquelas coisas instrumentais que existem. É como o PSD que fez com o PCP para Loures, por exemplo. Claro. Enfim, eu digo sempre assim, claro, embora seja escuro. Ou seja, a pessoa não pode... Pode umas coisas, não se pode as outras, mas nesse caso, mas o único limite é apenas este. Não há limite nenhum. Não, é que então Carlos Puigdemont vai ter que poder regressar à Espanha na calma. Não pode nada. Mas devia poder, por uma razão, porque afinal de contas estão a fazer uma aliança com um partido que é liderado por um tipo criminoso, ou putativamente criminoso. Professor, desculpe lá, o senhor... Sim, é verdade. Não, o Poder Judicial é independente do Poder Político. O que eu quero dizer com isto é o seguinte... Digo eu? Não, sei, claro que é. Mas a questão que se põe é assim, é que nos limites há sempre essas incoerências instrumentais que eu acho muito interessantes, porque mostram que a coerência ideológica é uma coisa que, enfim, pode ser deitada à rua a qualquer momento. E, portanto, acontece que, obviamente... Ou seja, todo pássaro come trigo e só o pardal é que paga. Pois é. Sem dúvida alguma. Exatamente. Portanto, o PP tem vindo a subir, sem dúvida. As últimas projeções globais, que, portanto, não se sabe o que é que vai acontecer, dão, obviamente, algumas diferenças, porque não são exatamente assim que estão, digamos, a funcionar, porque, é claro, vai haver uma interferência nas eleições gerais dos partidos regionais que pesam bastante, como o Partido Socialista Basco, por exemplo, que vai ter importância e, portanto, vai haver vários partidos, enfim, que têm sempre alguns deputados, no Congresso, na Câmara dos Deputados, e, portanto, a questão que se põe é, eu não vejo, para já, não vou arriscar, até porque não conheço a realidade espanhola, nem a veracidade das sondagens lá, não vou arriscar a dizer que vai ser uma coisa semelhante. Mas, obviamente, que o PP, a meu ver, é o partido mais bem posicionado para ganhar as eleições e é o partido que realmente teve, e houve esta coisa especial, que, a meu ver, já aconteceu em Portugal também com o PRD, que foi aparecer um partido grande estrela no firmamento e, de repente, eclipsar-se de uma forma absoluta. E, portanto, eu acho que isso lançou de novo o baralho, o jogo
político, e o Feijóo, que, não é, que é o líder do PP, talvez pela sua maior moderação, está a aproveitar bem isso. José Faustino, esta situação aqui na Extremadura pode ser um laboratório de outros acordos? Aqui parece que houve um jogo de perceber que havia um limite que ninguém cedia até existir realmente uma derrota mais à direita, com o PSOE a manter a presidência do Parlamento. E só depois é que o Vox e o PP acabaram por ceder em algumas posições para terem um acordo para o governo. Pois isso na presidência do Parlamento pouco conta, porque interessa depois aos votos, né? Porque se os outros têm mais votos... Bem, isto não é cá laboratório nenhum. Este laboratório isto é já um medicamento, é uma mesinha já testada e provada, que o grande inventor é o António Costa. É a Fórmula Costa. Foi isto que ele fez. O Passos Coelho ganhou as eleições e ele é que formou o governo com o PSD, com o Bloco de Esquerda e com o PC. Não vejo aqui problema nenhum. Quer dizer, se o Partido Socialista, que nunca na vida se tinha unido com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, se uniram para viabilizar um governo de António Costa, porque é que o PP espanhol não se há de juntar com o Vox para viabilizar um programa na Extremadura? Vou mais longe. Porque é que o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega não se juntaram a entender? Não quer dizer que fazem uma coligação formal, mas que se entendam para viabilizar um governo de direita. Qual é o problema? Se é legítimo ter um governo do Partido Socialista com o suporte do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, porque é que não é legítimo ter um bloco do PSD com o apoio dos outros todos de direita? Qual é a diferença? Eu não consigo perceber. Peço imensa desculpa, mas não percebo. Porque das duas uma, ou os partidos, algum dos partidos, está fora dos parâmetros democráticos, isso é um problema com o Tribunal Constitucional, isso é outra coisa, ou não está. E eu penso que não está. Nem em Portugal, nem em Espanha. Se estão dentro dos limites democráticos, podem fazer as coligações que entenderem. Eu percebo o que diz o professor Silvério Cunha. Mas repare, o Puigdemont fugiu. Enfim, por motivo nobre, não roubou dinheiro a ninguém, não matou ninguém. Nobre, motivo nobre. Sim. Dissidência e traição. Não, essa lá. Foi a acusação mas que para o ele, governo central mas para ele é um motivo nobre, não é? Portanto, ele não matou ninguém. É sempre um motivo nobre para o outro. Sim, ele não matou ninguém, não é? Agora, é o González já fez uma aliança com gente que matou pessoas e foram condenadas por isso, que é o governo do País Basco. E, portanto, isso não está excluído. E a própria democracia espanhola, e na minha opinião, bem, reabilita essas pessoas e aceita-os como candidatos. Já pagaram aquilo que o tribunal os condenou. Não têm que andar sempre a pagar. Não. Mas Puigdemont ainda não me pagou. Não, esse ainda dá contas com a justiça. Por isso é que eu lhe estou a dizer. Que se ele voltar à Espanha, se calhar é capaz de ser preso. Vamos ver. Agora, ouça, o problema é que ele não está cá, alguém o representa. E portanto, não, para mim, é tão legítimo o governo de Puigdemont, que ainda por cima é de direita, juntar-se com o PP, como viabilizar o governo do PS. É igual, é uma questão de circunstâncias. Dir-me-á, poderá ser contra a natura e tal. Bom, mas a nossa democracia tem muitas coisas. E eu há uma coisa que vou lançar aqui já, vou daqui para o futuro, começar a falar nisso, porque é preciso esclarecer uma coisa. Não é pelo facto de se irem meter os papéis dentro das caixas, os votos, que se tem uma democracia. Isso não chega. O Putin também tem lá disso. Há muita gente a fazer dessa coisa. Até o Salazar fez eleições. E já agora, falando no Salazar, eu esqueci-me há bocado, deixem-me lá lembrar. E agora um grande elogio, uma grande honra, e o nosso Primeiro-Ministro fala muito nisso, porque as contas do Estado estão muito bem a nível macro. E quero lembrar que o Dr. Oliveira Salazar teve sempre bem as contas durante 48 anos no Estado dele. Durante o antigo regime, as contas macro estiveram sempre bem. Em ditadura. Em ditadura, está bem, mas estavam sempre bem. Portanto, isso não conta. E o povo andava a pão e leite. Claro. Que era a única coisa que era subsidiada para... Pois era. Mas a macro, professor, a macro estava certa. Na reta final do nosso... Agora não é ditadura. Temos de terminar o programa e temos de falar da guerra na Ucrânia. Não pode também. pôr o pé fora do risco, porque senão a coisa está mal. Estamos mesmo na reta final do programa, mesmo no final do nosso programa, e vamos falar sobre a guerra como é habitual. Neste caso, porque precisamente há uma semana os militares do grupo Wagner iniciaram uma marcha pela justiça a caminho de Moscou e ficaram a 200 km. Houve um acordo para Prigozhin sair para a Bielorrússia,
Bem, tudo parece um pouco estranho e não se sabe, ou não existem, parecem não existir certezas sobre nada, sobre este levantamento militar. Entretanto, Moscovo diz que o atual governo será mais forte depois desta rebelião do grupo Wagner. Silvério Cunha, o que revelou este levantamento militar, sabendo também que há vários generais, um deles o Surovikin, o tal general Armagedão, que está desaparecido para já, e também que a central nuclear de Zaporizhia, nestes desenvolvimentos, está minada e pronta a ser dinamitada, de acordo com o presidente da Ucrânia. Eu só quero dizer duas coisas. Primeira, acho que a indústria da construção russa inovou esteticamente, porque deve ter baixado as escadas e as janelas de tal maneira que toda a gente cai de escadas abaixo e de janelas abaixo. Como sabem, nos últimos 2 dias a seguir este episódio de Prigozhin, já houve 2 altos funcionários, um general, penso eu, e até uma alta funcionária, que, enfim, morreram infelizmente. Ela, aliás, muito nova, com 30 anos, por aí, que morreram infelizmente porque deram umas quedas, e essas quedas, enfim, fizeram com que eles infelizmente morressem. Fazem Portanto, muita ginástica e sempre a janela. eu acho que há ali um problema com as janelas russas, que realmente é um problema do diabo. Bom, agora, o segundo ponto é o seguinte: eu por acaso, eu vou ser franco, eu acompanhei bastante isso em vários canais, tudo isso, mas sabe, eu vou ser franco, e até vou dizer uma coisa: houve até um canal que trouxe 2 bons especialistas naquela área, que são muito reconhecidos e tudo isso, e uma coisa que eles disseram muito humildemente foi que na verdade não se compreende o que acontece, por uma razão, porque qualquer solução ali, talvez até não tenha acontecido nada de particular, foi tudo demasiado estranho para se pensar no que quer que seja. Há quem diga que Putin sai enfraquecido, há quem diga que, pelo contrário, foi tudo uma encenação. A verdade é que tudo pode acontecer em regimes daqueles, tudo é possível, por incrível que pareça. Aliás, isso já aconteceu antes da própria União Soviética, inclusivamente, e aconteceu noutros regimes, inclusive, também. Portanto, tudo pode acontecer. Porque, por uma razão, porque o poder, no fundo, exerce o poder pelo poder, não é o poder canalizado pela política. Portanto, não há uma espécie de institucionalização das relações de poder, e como não existe essa institucionalização, acaba por acontecer tudo e mais alguma coisa, e a própria linguagem que os atores utilizam, como por exemplo a linguagem duríssima de Putin e a linguagem duríssima de Prigozhin, em termos normais, punham aqueles homens à beira de um confronto mortal. Eu estou convencido de uma coisa, estou convencido que eu tenderia a pensar, mas isso é a minha racionalidade, que tudo isto acabou por ser um compromisso por razões conjunturais, e que Prigozhin há de ter a cabeça a prémio um dia qualquer, porque Putin não se esquece destas pessoas e a vingança é um prato que serve frio. Agora, também não ponho de parte a hipótese de ter sido um golpe para aquilo que está a acontecer e que o Matias referiu agora mesmo. Pode estar a haver uma grande purga, e é o que se diz também nas Forças Armadas Russas, e isto ter servido para essa purga ser levada a cabo. Como aconteceu, aliás, outrora, no tempo de Stalin também, que houve uma purga gigantesca, e portanto tudo pode acontecer, porque sabe que são regimes que têm uma natureza diferente da natureza dos regimes em que nós vivemos, onde as coisas têm uma explicação, onde há uma discussão dos problemas, onde há entidades que podem indagar do que se passa, e acontece que lá não. Portanto, eu sinceramente digo que, para além da questão das escadas e das janelas, digo sinceramente que o meu palpite seria que Putin poderá ter enfrentado alguma resistência, poderá ter se sentido ameaçado, não gostará de ter ouvido o que ouviu, a não ser que isto seja um teatro monumental em que ele aceita ser insultado, aceita ameaçado de morte dos outros, para depois nada acontecer, o que também é outro absurdo. Portanto, de absurdo em absurdo, nós chegamos a um ponto em que não sabemos o que pensar. Mas eu continuo a dizer que provavelmente houve uma quesília, e que está a haver uma purga, está. Porque alguns dos militares, sabe-se que já foram postos de parte. E depois, finalmente, eu queria só dizer uma coisa, Matias, não resisto. Já repararam num pormenor curioso? Antigamente, aquele porta-voz do Putin aparecia sempre a falar na televisão. De há meses esta parte que aparece a imagem dele e ele a falar. Ele não aparece. Já de antes era assim. Ele fala que é por telefone, ele é contactado por telefone. Pois, então pronto. Mas acho estranho ele não aparecer na televisão. Mas pronto. José Faustino, o resultado desta marcha de Wagner, dos Wagner, é a purga que não de na Beethoven. Rússia? Vamos lá ver. Este problema é complexo para a gente falar aqui em pouco tempo. E eu sou muito divergente em relação ao que por isso tem dito, aos comentadores, que o professor diz, uns mais conceituados do que outros, uns mais respeitados que outros, naturalmente, mas enfim, todos temos que respeitar todos, naturalmente.
A encenação, para mim, está completamente posta de parte. Não tem, não faz qualquer. Não, essa teoria não tem ponto. Não cabe na cabeça de Putin. Não faz sentido absolutamente nenhum. Não há uma encenação de 50 km de viaturas a caminho de Moscovo, com 4 ou 5 helicópteros e mais um avião estratégico a tentar interceptar, e ele manda tudo abaixo. Portanto, isso não há hipótese absolutamente nenhuma. Aliás, o avanço da Wagner para Moscovo, naquele tempo, que ficou quase a 200 km, é uma façanha em termos militares, atenção. E derrubava tudo o que lhe aparecia à frente. Isso, vamos lá ser francos. Aliás, a Wagner veio provar que são, de facto, máquinas de morte. Aquilo é uma máquina terrível. A quem permite dizer uma coisa, Putin reconheceu ter dado 1.000 milhões de dólares. Lhe pagar. Não, reconheceu que o Estado russo claro, paga tudo. Não paga tudo, não. Claro que paga, até cliente. Até disse que era 1.000 milhões. Sim, mas dei-lhe as contas, inclusive até de alimentações do exército. Exatamente. Porque ele tem, o Prigozhin também ele era cozinheiro. Catering. O catering, essas coisas. Portanto, mas isso foi o outro a dizer. Tirei pegar ali um bocado para ingratidão, mas depois tinha ajustado com o outro da Bielorrússia, e o outro se calhar vai aproveitar. Não sei o quê. É claro que a mim parece-me que o grupo Wagner não vai terminar. Portanto, o grupo Wagner militar não pode terminar porque é a tropa de elite russa, inclusivamente faz os trabalhos que a Rússia não pode fazer. Não é na Ucrânia, é em África, noutros sítios, é por aí adiante. Agora, em relação ao problema ali, eu nunca ouvi o Prigozhin dizer mal ou atacar Putin. O que ele disse foi, quando ia a caminho de Moscovo, disse, o presidente Putin tomou o outro lado, lamenta-se, está contra, também estamos contra. Mas nada, porque ele dizia sempre o presidente Putin, a briga dele era contra o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior. Essa que foi sempre a briga dele. E ele foi para Moscovo para os tirar de lá e para pôr lá alguém capaz e competente para dirigir a guerra. Esta era a teoria de Prigozhin. Claro que ele não faz isto e nunca não disse estas coisas e tudo isso, sem ter também apoio dentro do grupo dirigente, não é? Porque as ditaduras não são, e o professor sabe isso melhor do que eu, Hitler, Mussolini, Stalin, tudo isso, até o Salazar e o Franco, não funcionam como a gente vimos as coisas na democracia. Por exemplo, Portugal já tem pouco democrático, na minha opinião. Mas ainda parece muito, que ainda tem o primeiro. Quer dizer, há uma grande diferença entre esta democracia formal que temos em Portugal e aquilo que era a ditadura de Hitler. É uma coisa abismal, não é? Que ainda lhe chamamos de democracia. Lá não há essa hipótese. Porquê? Porque havia ali, era uma espécie de um centro, que era o Fuer, neste caso, o ditador, e ali com Putin é o mesmo. E depois tem vários círculos concêntricos, não é assim que se diz? Que vão vendo. Ora bem, com certeza que Prigozhin estava num destes círculos e tinha amigos num destes círculos. Quer dizer, lá pessoalmente não estava porque ele estava na Ucrânia. E quando tudo isto se começa a jogar, lembremos-nos, o professor também sabe isso, Hitler teve, salvo erro, 3 tentativas de atentado. 2 delas feitas pelo próprio Estado-Maior. O Marshal de Campo Rommel estava implicado numa delas e que deram a escolher se matavam ou se o matavam, não é? Portanto, era assim que as coisas iam acabando. Portanto, isto é normal neste tipo de ditaduras e neste tipo de situações. Eu, portanto, não vejo ali uma complicação demasiadamente complicada, passo o pleonasmo, porque como as pessoas veem. Eu vejo ali um indivíduo que se irritou, também porque uma questão de contas, de faturas, depois havia ali um novo contrato para assinar que ele não quis assinar, e tudo isso. E marchou-se para ir tirar contas, pensando que tinha as costas quentes, tirar disputas com o Exército, lá com o Ministério da Defesa. Claro que aquilo depois não correu bem, porque os apoios também não... Viu que aquilo ia dar mau resultado. Não era pelo Exército, era por causa da Guarda Nacional, que é já outro exército que a Rússia tem. Mas isto, apesar de tudo, deixa-me dizer este parênteses, veio mostrar outra coisa que eu aqui tenho insistido. Esta marcha da Wagner a caminho de Moscou vem provar outra vez a fraude aldrabice que é o exército russo. Aquilo é uma fraude autêntica. O exército russo vende as maravilhas, entre aspas, feitas pelos russos. É a Wagner, é o outro maluco que eu chamo-lhe o Barraquinha, aquele da Chechena,
Aquilo é um barraquinho que ali está, aquilo é um homem, um maluco qualquer que ali anda, não é? Portanto, um tipo facilmente utilizado por qualquer pessoa, um maluco desejoso de consideração social, que tem bons combatentes, enfim, mas é disto que vive o exército russo. O resto é tudo treta. Os equipamentos são obsoletos, tem os órgãos nucleares, mas isso é outra coisa. E, portanto, mais uma vez se mostrou essa fragilidade. De qualquer modo, mostrou-se a fragilidade do exército russo, mas mostrou-se a força do grupo Wagner. Ora, era uma estupidez do ponto de vista de Putin, e eu penso que Putin é tudo menos estúpido, antes pelo contrário, não lhe interessa, quer dizer, tem que arranjar aqui uma maneira de resolver o problema, tem que fazer uma purga, e tem que aproveitar os Wagners. Agora, o que é que ele fez? Bom, o Wagner passa a sua cabeça para a Bielorrússia. Ficam uns na Ucrânia, mas a cabeça, tudo indica, vai para a Bielorrússia. Depois aparece o ditador bielorrusso a dizer que temos de ser pragmáticos e aproveitar esta ocasião. Mas ninguém acredita que ele aproveita esta ocasião contra a vontade de Putin. Portanto, ele negociou, foi ele o negociador, mas foi um instrumento, um fantoche de Putin, não é? E continua a ser um fantoche de Putin. Ou seja, Putin o que é que fez? Congelou o grupo Wagner e o Sr. Prigozhin na Bielorrússia, não é? Utiliza quando é preciso e, se for caso disso, cai da escada ou sai para a janela. Mas atenção a uma coisa, é muito importante isto. O Hitler, como eu disse, teve várias tentativas, mas nunca morreu. O Salazar também teve várias tentativas, mas nunca morreu. Portanto, não é conhecido nenhum ditador que tenha morrido. Morreu o primo de Rivera, aqui em Espanha, que, salvo erro, não estava no poder na altura. Pois não. Não estava. Portanto, nunca morreu nenhum. Portanto, é muito pouco provável que Putin morra. E também acho pouco provável que Prigozhin, que tem mercenários à conta dele, caia na asneira, como se diz aí na televisão, que eu não acredito, que tenha ido a Moscou negociar não sei o quê. É elementar, quer dizer, bom ou mau. Eu, se estivesse no lugar dele, não me deslocava com menos de 1.000 ou 2.000 homens atrás de mim. Ou mais. Portanto, era sempre o exército à minha volta, não é? E depois há outra coisa. Não é Prigozhin que mandou a Wagner. Sim. São generais, ele é o dono daquilo. Ele é o CEO, digamos assim. Finalmente, continuam a faltar à Ucrânia mísseis de longo alcance, os americanos finalmente parece que estão já disponíveis para isso, e aviões, principalmente mísseis de longo alcance. É fundamental para a ofensiva dar certa. Enquanto não houver mísseis, enquanto não houver aviões, a ofensiva não bate certa. Assim chegamos ao final desta revista da semana na DNFM com José Faustino e Silvério Cunha e consigo todas as semanas, sexta às 18, também ao sábado às 14 horas e sempre que quiser na página dnfm.com e em e no canal do YouTube da DNFM. Assim está correto. O encontro está marcado consigo para de hoje a uma semana, para mais uma revista da semana. Cá nos encontraremos. Até lá. Boa tarde.